Você sabia que planejar a sua proteção começa com uma boa conversa? Pois é, e neste episódio do podcast MAFRE, em parceria com a Coamo e Crédito Coamo, vamos falar sobre segurança financeira e proteção, especialmente para quem vive o campo e acredita no cooperativismo. Está comigo aqui para essa conversa Dilmar Peri. Muito obrigado, Fábio. Com grande satisfação que nós recebemos a MAFRE aqui na sede da cooperativa em Campo Mourão, a sede da Coamo e Crédito Coamo, em frente ao nosso memorial, que é um memorial onde consta toda a história dos 55 anos de vida da cooperativa, para falar um pouco sobre proteção, como o Fábio lembrou, e falar um pouco sobre cooperativismo. O cooperativismo na nossa região ela está assim, impregnado, na verdade, nas pessoas, que vivem isso daqui. Temos aqui a maior cooperativa da América Latina, e isso faz com que a gente, vamos falar assim, tenha assuntos para serem discutidos, assim como vocês verão nesse episódio. Todo o trabalho que a Crédito Coamo e Coamo vem fazendo com relação à proteção desse homem do campo, com relação à proteção de sua produtividade, e isso sempre com uma parceria muito, muito gratificante com a MAFRE. Somos MAFRE, somos agro, somos cooperativismo. Olá, eu sou a Márcia Clementino, executiva de formação comercial da MAFRE Seguros, e hoje eu estou aqui diretamente de Campo Mourão, então a nossa conversa vai ser para lá de especial. Estamos na sede da Coamo e vamos falar sobre proteção, sobre agronegócio. Esse lugar aqui, ele inspira proteção, prosperidade no campo. Nós estamos com 4 nomes que construíram boa parte da história do agronegócio brasileiro aqui comigo. Então eu vou começar apresentando para vocês quem são os participantes de hoje. Que óbvio, eu tenho a honra de estar ao lado aqui do Dr. Haroldo Galassini. Ele é fundador e presidente do Conselho de Administração da Coamo e da Crédito Coamo. Eu estou lisonjeada de estar com uma bancada tão ilustre aqui. Temos também o Alcir Goldoni. Alcir é presidente executivo da Crédito Coamo. Comigo também estão Dilmar Antônio Peri, que é o diretor de negócios da Crédito Coamo, e aqui ao meu lado o Fábio Damasceno, que é diretor de agronegócio da MAFRE. Vou começar a minha primeira pergunta para o Dr. Haroldo. Dr. Haroldo, a Coamo nasceu de um grupo de 79 agricultores e hoje reúne mais de 32 mil cooperados. O que o senhor considera que foi decisivo para que a Coamo se tornasse a maior cooperativa do Brasil, da América Latina e a maior empresa do Paraná? Bom, o que aconteceu a gente não podia prever, porque iniciamos um trabalho como engenheiro agrônomo recém-formado, em 1968, formamos em 67 na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, e viemos para cá. E aqui as terras eram ácidas e fracas, era o fim da madeira, exploração de pinheiro, as madeireiras estavam se fechando, e as terras muito baratas. E daí, fraca, como eu digo, tinha muito sapé, samambaia, saúva, que a gente falava que era a terra dos 3S. E aí iniciamos um trabalho de extensão rural, que era um trabalho com os agricultores, a pesquisa de novos líderes, e formação de novos líderes, homens e mulheres. E no dia 9 de dezembro de 69, fizemos uma reunião grande de homens e mulheres, de líderes, para formar a mentalidade desse pessoal do ponto de vista agrícola. E aí, dessa reunião, saiu a ideia de fazer uma cooperativa, que era a reivindicação grande, até porque 4 tentativas não deu certo. E aí acabou a gente fundando a Coamo em 28 de novembro de 1970,
o prefeito que foi naquela reunião ofereceu o terreno, que é nesse local onde nós estamos, e fizemos um pequeno escritório e começamos a trabalhar. Aí a Coamo não parou mais. Então, e foi a credibilidade que a gente colocou para os agricultores, né? Porque o cooperativismo é uma filosofia de vida. É um preparo da pessoa para o trabalho em comum, né? E, assim, tinha muito individualismo, né? Ninguém sabia o que fazer, né? Mas à medida que nós fomos fazendo os primeiros trabalhos, aquisição de insumos, né? De semente, de adubo, de defensivos, né? O pessoal foi entendendo e foi também fazendo os financiamentos, e nós financiando tratores, né, como agrônomo na época, fazia através do BRDE e Banco do Brasil, e tinha 5 tratores na região, mas rapidamente cresceu aí a mecanização agrícola. Então a colheita era tudo assim manual, né? Depois foi chegando as primeiras colhedeiras, todo produto ensacado, era uma dificuldade grande, mas a coisa modernizou rapidamente. Então não se podia prever que pudesse ter um dia, vamos dizer, a Coamo hoje tem 13 indústrias, está construindo mais 2, e a agregação de valor do produto que o produtor produz, vendendo já industrializado, né, em todo o Brasil, né, e também na América Latina, e a exportação dos produtos cooperados para o mundo. Né? Hoje, ninguém podia pensar que um agricultor tivesse num navio fretado por ele, que é a cooperativa dele, para ir para a China, para ir para a Europa. Né? Então, é uma coisa assim que saiu do nada e foi dando certo. Por que que deu certo? Porque tivemos a credibilidade do quadro social, tudo que nós falamos foi dando certo, não teve nada de errado. A Coamo, em 55 anos, nunca teve crise econômica. Tivemos crise econômica do país, o governo mudava de política, né? Mas assim, a cooperativa não. Então ela sempre desenvolveu as suas indústrias e agregando valor, e o cooperado confiando. Por isso temos hoje 32.500 cooperados, né? Que são atuantes quase que em sua totalidade na sua cooperativa. Temos os individualistas que tem o preço da Coamo, que às vezes consegue um pouco sempre fora, tem. Mas isso é pouco. Né? Então, graças a Deus, temos essa credibilidade e uma situação econômica invejável da Coamo. Um baixo endividamento, né, com todas essas indústrias preparadas e fazendo coisas maiores, como a fábrica de etanol, de milho, né, que milho tinha pouca industrialização, e também o biodiesel na indústria de esmagamento de Paranaguá, que vai sair até início de 27 estará funcionando. Maravilha. Então é um trabalho grande de agregação de valores que, vamos dizer, chama o cooperado. Ele participa porque ele acredita. Eu estive vendo agora, tivemos uma reunião a respeito da implantação do Plano Safra 25, 26, e não tivemos nenhuma reclamação nessas reuniões em toda a Coamo sobre, por exemplo, falta de germinação do produto ou falta de entrega de uma tonelada de adubo que ele precisava. Então aqui a coisa funciona perfeito. As reclamações que apresentaram eram de gente que comprou fora, semente não nasceu, aí veio reclamar na Coamo, né? Mas ele comprou fora. Mas veio dizer que não deu certo, aí teve que comprar aqui. E assim a gente tem esse trabalho sério e que é um motivo verdadeiro desse crescimento e dessa aceitação do quadro social na sua cooperativa. É um sucesso, é uma cultura forte que a gente percebe que vem aí ao longo dos anos. Recentemente vocês fizeram um slogan: a vida é a gente que transforma. Ouvindo um pouco da história que o senhor trouxe agora, breve, já começa a fazer muito sentido esse slogan: a vida é a gente que transforma. Para o senhor, o que essa frase representa para o cooperativismo e para a história da Coamo? Ela é importante porque todas as coisas que se faz aqui se transforma
agricultura, né? Então, quer dizer, de lavoura manual, tratado manual, compra de tratores, aí foi surgindo as semeadeiras, depois a colheita mecânica. Isso é uma transformação. Quer dizer, o agricultor não é mais aquele, né, pessoa atrasada, né, que não tinha formação nenhuma, tudo mais. Hoje ele acompanhou do ponto de vista técnico, do ponto de vista de modernização da mecanização agrícola e, através da sua cooperativa, a industrialização dos produtos. Então, é uma transformação total de uma situação econômica lá de trás, né, para a atual agora, que chegou num nível assim, quase de perfeição. Mas isso não para, porque vão se criando novas variedades, vai se criando novos tipos de adubação, e aumentando as produtividades, né? Nós estamos agora, vamos dizer, num ponto que temos aí variedades novas, altamente produtivas, que produzem 3.500, 3.600 quilos por hectare. Uau! Está chegando uma nova tecnologia que diz que podemos chegar a 12.000 quilos por hectare. Isso não é para amanhã, mas é coisa já prevista, né? Então é uma modernização, uma transformação que vai haver. Muito bom, muito bom. Eu tenho mais uma pergunta aqui para esse bloco com o senhor. Sobre o memorial. O Memorial Coamo preserva a história de 5 décadas de conquistas. Qual é a principal mensagem que o senhor espera que as novas gerações de cooperados levem dessa trajetória? Pois é, então nós demoramos muito para fazer um museu, vamos dizer, né? E daí não dava certo, enfim, não era prioridade, né? De repente chegou a hora de fazer. E nessa hora de fazer nós tivemos uma modernização muito grande, e já não é mais museu, é memorial, né? Que prevê o passado, né? Mostra o passado, o presente e o futuro. E isso fez com que a gente contratasse gente de fora, né? As museólogas de fora, preparada, uma coisa moderna, diferente, né? De maneira que é uma novidade grande que nós temos, que, vamos dizer assim, prepara a juventude. Está vindo aqui muita gente de escola, filhos de cooperados, familiares de cooperados, e forma a mentalidade para o futuro. Já está falando ali, quando fala em futuro, até máquinas que pensam, né? E é uma coisa que vai acontecer, está começando a querer acontecer. Então eu acho que é um trabalho grande que se faz para o desenvolvimento e para a nova geração, e dando continuidade a um trabalho que se fez, né, há 55 anos fazendo esse trabalho, que vai ter continuidade. Maravilhoso, muito bom. Márcia, se me permitir complementar Claro. com o Dr. Haroldo, aproveitando todo esse conteúdo. Dr. Haroldo, a gente são empresas grandes, né? Coamo, a Mafre, e a gente sabe a dificuldade de você transferir e passar a questão da cultura, né? Então, engajar as pessoas que estão entrando, trazendo uma mesma mentalidade. E eu, no meu pouco tempo que eu acompanho a Coamo, é muito interessante, né, a forma como todos os colaboradores e associados e cooperados da Coamo têm um alinhamento em relação à cultura, à missão, objetivo, valores. Gostaria se o senhor pudesse falar um pouquinho, né, dessa como que vocês conseguem, né, transmitir, né, toda essa informação para todo mundo da cooperativa. É difícil explicar, né? Mas é uma forma que a gente tem, que eu falei no início aí da extensão rural, né? É uma forma de educação do produtor, né, para eventos novos, eventos futuros. E daí, com a criação da Coamo, nós tínhamos uma necessidade de transmitir a ele essas novas tecnologias. Quando houve a ideia de fazer uma estação experimental em Campo Mourão, que é grande, uma estação experimental de área grande, e tivemos a ideia, inclusive, dela ser autossuficiente. Ela produz para vender a produção e produz para pesquisar novas variedades e tudo mais. Porque a Coamo tem pesquisa, mas ela não cria variedades. Isso é coisa de multinacionais, coisa da Embrapa, coisa de governo, né? Mas nós, à medida que vai chegando novas variedades, novas tecnologias, nós implantamos
a experiência na estação experimental e, tendo os resultados positivos, nós transferimos para o produtor. Então, isso fez com que as novas tecnologias fossem chegando muito rapidamente. À medida que vai chegando, o produtor da Coamo já tem essa informação através de 380 engenheiros agrônomos em toda a Coamo, que dão para ele, né, toda essa transmissão de novas tecnologias, faz os projetos de financiamento para ele ter recurso, né? E a Coamo, né, criou também, além da fazenda experimental, depois, em 89, a Credicoamo, que é o suporte financeiro, que depois nós podemos ver detalhes, né, dos cooperados da Coamo, porque ela é uma cooperativa exclusiva dos cooperados da Coamo. Financia tudo o que ele precisa, né, desde capital de giro, desde custeio para ele plantar e máquinas, né, para ele mecanizar a agricultura, tudo mais. Então é um suporte completo. Eu sempre digo, aqui nós estamos num entreposto de Campo Mourão. Eu digo, o cooperado botou os pés aqui, nesse local, ele tem tudo aqui. Tem a Coamo, onde ele entrega a produção, faz a comercialização, ele tem a assistência técnica, onde ele faz o pedido de financiamento e tudo mais. Tem a Credicoamo, que financia, e tem a loja de peças e também a loja de produtos veterinários, né? Então tem tudo aqui o que ele precisa. Então isso facilita a vida do agricultor e permite ele se modernizar, né? Adquirir mais produtividade e tudo mais, né? Então é um trabalho grande, mas que desenvolve realmente o produtor. Muito bom. Ô Márcio, eu posso fazer um complemento? Claro, pode, até porque você já é o próximo. É mais no sentido da pergunta, né, de como você implantou ou propaga a cultura e como exemplo, né, que estou aí há 47 anos, a gente absorveu o seguinte, através de exemplo da diretoria, credibilidade da diretoria, a transmissão da responsabilidade e que tudo tem que agregar resultado ao associado. Essa cultura fez com que o próprio associado interagisse mais e o funcionário fosse mais comprometido, porque ele começou a carregar o sobrenome das duas cooperativas. Isso mostrou com o tempo de que era o caminho certo, porque ele era diferenciado, ele tinha um objetivo de vida e a filosofia do cooperativismo de transformar as pessoas se complementou. Então, vem ano após ano sendo comprovado de que a sociedade pessoa, dentro desse modelo cooperativista, só tem prosperidade, porque você não mistura política, não mistura religião, não mistura raça, faz uma junção das pessoas olhando ao coletivo. Então isso é uma coisa... E por isso prospera e tem sucesso. Vai além, né? E vai além porque não fica só na Coamo ou na região da Coamo, né? O que vocês transmitem também o exemplo da fazenda experimental, em que vocês abrem a oportunidade dos parceiros conhecerem as tecnologias. Para quê? Para a gente aprender, para a gente trazer essa tecnologia para dentro e transformar isso em algo de bom, né, para o cooperado. Então, a questão dessa propagação da cultura, na Coamo, ela vai além. Esse é um outro ponto que só os fornecedores da Coamo, da própria Cred, os parceiros, eles têm que comungar com os mesmos valores. Se eles não comungarem com os mesmos valores, vai ter choque. É justamente para manter a cultura forte, que é um dos pilares, certamente, de sucesso e de como a Coamo e a Credicoamo vem prosperando ao longo do tempo, sim? Alcírio, eu vou aproveitar que você está com a palavra e vou te direcionar uma pergunta. Você está na Coamo desde 1978, falou aí que tem 47 anos já que você está vivendo essa história. Hoje você lidera a Credicoamo, que completou mais de 30 mil associados e ultrapassou os 5 bi em ativos administrados. São marcas grandes aqui, né? Big numbers. Quais são os principais desafios de manter esse crescimento sustentável? Bom, eu acho que que a gente avalia assim, são 3 pontos fundamentais. Primeiro, eu sempre tenho que conquistar o associado.
Eu não posso simplesmente porque estou na cooperativa ou porque ele está na cooperativa, ele ser, vamos dizer assim, então já está dentro de casa. Não, nós temos que conquistá-lo diariamente com novos produtos, atendimento e mostrar que nós somos a melhor opção para ele. Então a conquista do associado, através das novidades dos produtos, faz com que ele cada vez mais se sente dentro da cooperativa, engajado na cooperativa. Segundo ponto que eu vejo é os funcionários. Se os funcionários não comungam desses ideais, ou desses princípios, ou dessas condições de entender o dono, que ele vai funcionar, tem que entender que ele é um associado, mas ele é o dono, que ele não é simples, não é um cliente em que eu estou aqui só para atender e fica por isso. Eu estou aqui para atender o dono da melhor forma e mostrar para ele que eu me sinto também grato por atendê-lo. Então, o quadro de funcionários nós treinamos muito para que ele tenha essa cultura e leve isso para o associado. E claro, você sempre tem que buscar dentro do todo, né, ter produtos que atendam a necessidade do associado. Porque senão, se eu não tenho esses produtos, eu estou permitindo com que ele busque fora. E no buscar fora, muitas vezes, eu estou dando espaço para a concorrência. Então eu não posso dar espaço, eu tenho que ser integral para ele. Aonde ele pensa na atividade dele, já lembrando das duas cooperativas. Muito bom. E em linha com o que você está falando, parece até que a gente combinou, mas não, tá, gente? Nós não combinamos. A Crédito Coamo nasceu para fortalecer o associado financeiramente. Quais são os principais serviços que ele pode contar aqui? Claro que você já falou aqui que você olha para a totalidade, a tua primeira resposta já trouxe a preocupação com a inovação, de trazer melhorias para que ele se sinta parte. Tem um contexto grande aqui, mas quais são os principais serviços ou aqueles que o cooperado e o associado mais valorizam que vocês oferecem? Bom, dentro do portfólio da Crédito Coamo, nós temos todos os produtos financeiros que o mercado tem, tá? e que o associado necessita. Então, vamos dizer assim, então você tem tudo que ele precisa, você tem tudo igual aos demais, todo mundo faz do mesmo jeito. Não, aqui tem uma diferença. Nós temos todos os produtos financeiros que ele precisa, custeio, financiamento de custeio, como o doutor mencionou, financiamento de investimento, nós temos os sistemas de aplicações que são as poupanças, né, as economias do associado, mas tudo isso tem um diferencial, que é o diferencial do atendimento. Então, nesse processo de atendimento que nós falamos, nós somos diferentes. Por quê? Porque nos dá prazer atender o dono. Bom. Eu acho que esse é uma diferença muito grande em que ele percebe. Nós somos diferentes. Somos diferentes por quê? Temos um tratamento humanizado, temos um tratamento personalizado, trabalhamos para agregar renda para ele, não geramos resultado aumentando o custo dele, nós geramos resultado pelo volume, pelo atendimento global, aí sai um resultado. Mas não se faz resultado gerando custo para o dono, porque não tem sentido. Sim. Aí deixa de ser a melhor opção. Então, tudo isso é que faz o dia a dia da cooperativa. Gerando valor para eles, né? Isso é uma coisa que o Dr. Haroldo trouxe aqui, você colocou não com essas palavras, mas de diversas formas diferentes, que é importante para a Coamo e para a Crédito Coamo agregar valor, gerar valor para o produtor, para que ele se sinta parte, crescendo, com visão sistêmica lá na frente, com modernização. Isso é importante, né? Essa questão de trazer a inovação com a fazenda aqui experimental que vocês têm, e eu penso que tudo isso que se constrói vai colaborando e contribuindo para essa cultura forte que a Coamo e Crédito Coamo tem. Perfeito. E quando você fala em produtos financeiros, nós levamos para ele que os recursos gerados, né, ou que os recursos que vão ser utilizados nesses fundos financeiros, provém dele mesmo. Então, o fato dele estar fazendo a sua safra, plantando, fez a colheita, vai comercializar, que essa lavoura foi financiada com os recursos
através da Crédito Amo, que esses recursos da SAP venham à Crédito Amo para ser multiplicado. Então, o dinheiro é o mesmo de todos os associados, multiplicando resultados para eles mesmos. Então, nós queremos que ele se sinta aqui bem, seguro, e que ele está trabalhando para ele mesmo. Muito bem, vamos começar aqui falando um pouquinho mais de proteção, e aí eu vou fazer uma pergunta aqui para o Fábio Damasceno, nosso diretor de agro da Mafre. Fábio, por que o seguro rural ele é um pilar tão estratégico para a Mafre e para parceiros como Coamo e Crédito Coamo? Márcia, a gente ouviu aqui, doutor Haroldo, do Alcir, a gente ainda não ouviu do Dilmar, mas vai ouvir, essa questão da sustentabilidade, né, de manter o produtor fazendo aquilo que é o core business dele, que é a produção. Então, as preocupações em volta da propriedade é o que o Alcir nos trouxe de o complemento, né, do que a cooperativa pode entregar de serviço. E o seguro, ele vem como parte de uma das ferramentas e soluções para auxiliar, né, esses parceiros e os produtores a se manterem no campo de uma forma tranquila, e que, se tudo der errado em relação ao clima, ele vai ter aquela proteção em relação ao crédito que foi tomado, ou a continuidade do negócio dele, a substituição de uma máquina no momento que a gente sabe que as máquinas, né, as colhedoras, as plantadeiras, elas são usadas em períodos específicos, e se ela quebra naquele período e não tem uma reposição, se não tem uma forma de repor aquela máquina, fica muito difícil para o produtor. Então, o seguro, nesse aspecto, ele traz uma dessas tranquilidades para o produtor se manter na atividade. Maravilha, muito bem. Falando de tranquilidade, proteção, Dilmar, você pode compartilhar com a gente alguma situação em que, de fato, o seguro se tangibiliza? Você que tem uma vasta história, com certeza está aí sendo responsável por essa parte mais comercial, certamente você tem muitas histórias. Tem alguma assim que você poderia compartilhar conosco que foi marcante assim nessa história? Olá, Marcelo, é sempre uma satisfação conversarmos com a Mafre, né? Temos várias histórias, né? Temos várias histórias. E é um conjunto, na verdade, quando nós falamos em cooperativa, nós falamos em uma sociedade de pessoas, né? Então isso, a partir do momento que você tem a Crédito Coamo que traz um produto para o associado, que dá a garantia dele se manter na atividade dele. E na Crédito Coamo você tem assim, né? O associado ele tem que fazer o que ele sabe fazer de melhor, produzir. Tudo aquilo que é necessário, recurso financeiro, proteção, venda, exportação, recursos, a cooperativa tem tudo isso dentro aí. Então isso ajuda bastante. Quando nós trazemos aqui o benefício do seguro agrícola, nós passamos por várias situações muito recentes de sinistros. E isso, obviamente, né, você tem assim, se o associado não tivesse naquele momento, esse conjunto de associados, não tivesse seguro naquele momento, muitos poderiam estar fora da atividade hoje, que fatalmente, né, faltaria recurso para eles. Nós tivemos na Crédito Coamo de 2006 a 2022, com a proteção do seguro agrícola, nenhum histórico de prorrogações. Então logo esse associado, de 2006 até 2002, ele não carregou endividamento. Então o que nós temos assim de bom é que você nota a satisfação do associado no momento em que ele consegue, né, que ele não produziu por uma questão de intempéries, uma questão de sinistro, mas ele não carregou o endividamento dele para o futuro. Esse conjunto de associados é uma satisfação muito grande, o próprio sorriso do agricultor, né, do nosso associado, de que ele, olha, não ganhei dinheiro, o seguro não é para mim ficar rico, mas eu não carrego endividamento e mantenho-me na atividade agrícola, que é o que ele sabe fazer de melhor, ele e seus familiares, né? Cooperativa, nós sempre pensamos assim, no conjunto da família, né? A manutenção dessa família no campo, no bem-estar, na qualidade de vida. E isso, o seguro agrícola, ele trouxe muito nos últimos anos para nós, né, nesse conjunto de associados. E isso é muito gratificante para nós da Crédito Coamo trazer esse tipo de proteção para o associado. E, ao mesmo tempo, ele se sentir seguro, né, de que ele pode contar com os parceiros que nós temos no seguro agrícola, né, muito especial a Mafre,
E a Crédito Coamo trazendo para ele também o melhor produto. Né? Assim, ele não está desamparado. Ele pode ficar com o que é importante para ele, que é o foco, que é o core do negócio dele. Não precisa se preocupar com outras coisas, gastar tempo, que hoje em dia tempo para todos nós é raridade. Então ele pode dedicar o foco e o tempo dele para o que ele é bom em fazer, e o restante a Crédito Coamo, com os parceiros como a Mafre, dão conta para ele. Damos continuidade na atividade dele. Né? Muito bom. Mas vai permitir só. Sim, eu ia virar para você mesmo, para perguntar se você também tem complemento disso aqui. Eu queria só reforçar com 3 pontos aqui a colocação do Gilmar, que vivenciou tudo isso, e dizer que desde que começou a se falar em seguro agrícola, você preocupar com dar um instrumento que viesse mitigar o risco do associado, começou na realidade na Coamo em 86, no plano cruzado. Uau. Então você tem histórias, tem origem. Depois veio para o plano real. E aí começou a identificar que não teria recursos para financiar os agricultores, os cooperados. Então se trabalhou na criação da Crédito Coamo. Mas aí começou a trabalhar, mas aonde nós podemos trabalhar para gerar segurança para a atividade dele? Então o seguro veio como um instrumento essencial para a continuidade do associado, que consequentemente é a continuidade da cooperativa. Então foi nesse foco que se buscou. E se olhando assim, olha, nós já temos todo um trabalho voltado para a produção, mas continuamos expostos aos riscos. O que nós temos que fazer para proteger isso? Aí o seguro entrou como um mitigador. E também dentro disso, do momento que, como o Gilmar falou, não houve prorrogação, que o seguro não teve produção, mas teve indenização, permite com que o associado continue evoluindo ou acompanhando com tecnologias adequadas. Porque senão ele impacta na receita dele e ele vai buscar o quê? Redução de tecnologia. Então não é o caminho aí. Então todo esse trabalho foi feito. Nesse período de indenização dos últimos 4 anos aí, onde a coisa ficou bem aflorada, que nós indenizamos valores, né, superior a 1 bilhão e 100. Se não existisse isso, nós temos certeza que muitos deixariam a atividade. Sem dúvida. Então esse é o ponto de mostrar, olha, o seguro é um instrumento essencial para dar continuidade à sua atividade, da sua família, que é isso que você sabe fazer. Então você não pode olhar isso como uma despesa, é muito caro, é muito isso. Não, você tem que olhar o que ele vai te proteger. É a sustentabilidade do negócio dele. Exatamente. E muitas vezes o seguro é um produto assim que ele fica até meio difícil de quantificar, porque ele quer dizer assim, mas todo produto que você compra, você quer provar, né? E o seguro, Esse um não. pedaço de papel com uma promessa futura, Exatamente. que caso tudo dê errado, ele vai funcionar. Exatamente. E quem quer testar um seguro? Ninguém. Então você tem que convencê-lo de que esse pedaço de papel leva a segurança para ele, mas que não é para ser usado, porque senão o prejuízo dele passa a ser maior. É um papel que vem fazer o mínimo ou manter ele ativo. Então é que não, eu compro para provar, não, mas eu não quero ser provado, né? Então eu não vou comprar. Tem aquele trabalho de longo prazo, Então, de aculturação. conscientização disso, Exatamente. conscientização disso. Porque se não tivesse ocorrido o evento, se não tivesse ocorrido as indenizações para esse evento, como falei, muita gente ia ser excluída. E mais ainda, muitas vezes, a pessoa que criou, o associado criou um patrimônio em quantos anos de trabalho? A Coamo tem 55 anos. Então, uma boa parte dos fundadores, dos seus familiares, criaram todo o patrimônio, essa evolução, num tempo longo. Claro. Se acontecer um evento e não tiver proteção, ele vai ter tempo, a família vai ter tempo para refazer isso, ou vai se extinguir. Então, nós mostramos essa, que o Dr. Haroldo fala, a cooperativa foi feita para não para uma geração, para várias, tem que se perpetuar. Mas a perpetuação começa quando eu levo para a família dele, que ele tem que perpetuar a família. Ele tem que multiplicar isso.
Então, esse é uma ferramenta em que leva isso, complementa isso para ele. Esse é o trabalho que a cooperativa faz. Muito então, bom. esse é o guia do seguro, que você pensou muito. E até aproveitando, acho que só para ter, né, dizer um ponto assim, mais amplo do olhar da cooperativa, que também se pensou muito na saúde da família do associado. Quer dizer, mas o associado fica doente, a receita da agricultura é baixa, pequena, ele precisa de cuidar da saúde da família e recurso. Então a Coamo trabalhou e fez uma parceria com a Unimed e criou Unimed Rural. Um seguro de vida para a família do cooperado, para ele não prejudicar a atividade, sentir mais uma segurança, né, na condução ou na vida, né, na saúde dos seus familiares. É uma preocupação da Coamo com o todo do com a cooperado. Nós Muito olhamos bom. a família. Perfeito. Fábio, você tem uma história longa, até ontem estava te perguntando se você sempre trabalhou com agro, e você falou que sim. Então, no decorrer aqui, sempre trabalhou com essa visão e logo cedo embarcou nessa questão dos seguros também, né? Do seguro agrícola, seguro rural, enfim, de máquinas e equipamentos. E aí, se você puder dizer assim, como que na prática a gente leva essa proteção diante de eventos climáticos ou quebra de máquina? Você citou um exemplo ali, mas traz um pouquinho isso mais para a prática, para a nossa audiência, para entender como que o seguro ele se concretiza nesse momento, que é um papel com uma promessa futura de que se tudo der errado, aí ele vai acionar. Como isso se concretiza um pouco mais na prática? Na prática, a gente fala indenização, seria uma resposta muito básica. Mas eu acho que é muito além da indenização, né? A gente passa aqui, assim, eu tenho a felicidade e a satisfação de trabalhar com a Coamo há um pouquinho mais de 20 anos. Então eu vi nascer essa nova fase de seguro aqui dentro, trabalhando com o Dilmar lá desde 2005. Eu acho que essa credibilidade, a constância, né? Você tem que ser constante e ter uma evolução constante. Isso a Coamo traz facilmente, a Crédito Coamo traz facilmente para todo e qualquer parceiro. Mas acho que a questão da satisfação, e o Dilmar falou bem, de saber que naquela finalização de safra, que no momento pode ser, e nós tivemos, o Dilmar citou, né, 22, então safra 21-22 foi catastrófica em todo lugar do Brasil e para todas as empresas que estavam de seguro, não seguro, insumos, foi um ano bem conturbado. A gente saber que todo mundo vai ser indenizado, a questão do nosso trabalho a campo também é muito importante, muito apoiado na Crédito Coamo. Então, aqui a questão da estrutura, desse apoio, da questão da informação é muito importante. Então, a realização, e concretamente, é a gente atender bem, entender bem, e fazer esse atendimento até uma indenização de forma simples, rápida, transparente e que seja adequada para continuar o ciclo. Né? Então, deixa eu fazer um complemento aqui. Claro. Assim, como é que você mede o seguro? Né? Que ele é bom, né? É no momento que acontece. Né? Aquilo que o Alcir falou, ninguém quer testar, né? Eu quero contratar um seguro, mas não quero usar ele. Sim. Mas no momento que eu utilize ele, eu tenha essas portas abertas para resolver a situação. E que seja rápido, transparente, de uma maneira simples, né? Na Coamo e na Crédito Coamo, nós sempre prezamos por isso daí, por parcerias longas, né? Porque isso traz para nós, dentro daquilo que o doutor Haroldo falou, da credibilidade de 55 anos, os parceiros também têm que ter essa credibilidade. Senão você quebra uma corrente, né? Você quebra uma corrente que funciona. Né? Então, por isso que, complementando o que o Fábio falou, não é simplesmente a indenização. É o atendimento lá no campo, a hora que o perito chega, né, entender esse agricultor, porque nesse momento do agricultor, ele está no pior da safra dele, né? Ele está com uma frustração de safra. Sim. Então se imagine como é que está a autoestima desse agricultor que espera na sua melhor receita com frustração. Então esse perito, essa sensibilidade do tratamento com esse agricultor no campo é muito importante.
porque isso traz também, junto com o conjunto da cooperativa, a credibilidade, a sensibilidade, o manter isso daí do tratamento, e que as coisas aconteçam num processo muito tranquilo de indenização no futuro. É para isso que esse chapéu de proteção que nós chamamos, ele é interessante. Agora uma pergunta para o Dr. Haroldo. Dr. Haroldo, a Crédito Coamo, ela nasceu para fortalecer financeiramente o cooperado da Coamo. E a Mafre traz uma expertise de proteção com seguros. Como, na sua visão, essas duas forças se complementam no dia a dia? Bom, eu sou, vamos dizer assim, eu sou fã do seguro, tá? Agrícola. Eu acho que a gente tem que conseguir, com o tempo, ter praticamente 100% da atividade agrícola com seguro. Porque a atividade agrícola o agricultor planta e seja o que Deus quiser. Se o tempo for bom, ele pode colher, se não for bom. E não tinha proteção nenhuma antes do seguro agrícola. Então, com o seguro agrícola, a gente começou a preparar o cooperado para isso, né? E esperamos que, vamos dizer, em termos de seguro agrícola, precisa ter credibilidade. Precisa ter honestidade de todos os participantes, né? Desde a seguradora, desde a Coamo e Crédito Coamo, que aplica o seguro, os peritos têm que ter seriedade, e o produtor. Então, isso é uma necessidade, porque é uma atividade que poderá ocorrer se der uma frustração de safra. Aí é que é o problema. Então, da parte do governo, a seriedade do governo, que aí precisamos uma conscientização do governo, que tem que ser seriedade. Esse ano, por exemplo, o governo disse que ia dar uma subvenção de R$1 bilhão para o agricultor fazer seguro. Já cortou para 300 e pouco. O 300 e pouco está bloqueado, não saiu nada. E não sabe se vai sair. Agora alguém no Ministério falou que vai ser desbloqueado. Então isso não pode haver. O seguro tem que ter, desde o começo ao fim, uma política do governo adequada. E a mesma coisa a seguradora, né? Às vezes dá muita frustração, ela quer tirar a diferença e depois não aumenta de preço do prêmio de seguro, que também é problemático. E nós que aplicamos, nós temos que ter exigência para que o perito tenha seriedade, que faça a avaliação o mais adequada possível. E o produtor ter seriedade de não desviar a produção, colher, entregar, e nós temos... Então nós criamos essa mentalidade de seriedade. Hoje eu tenho certeza que o que nós fizemos, e o seguro foi interessante porque nós criamos na Coamo, e não funciona bem na Coamo, porque a Coamo não financia, ela vende prazo de safra, e aí não pegou bem. Aí nós fizemos uma transferência do seguro para a Crédito Coamo, que ela financia. Então ela tem condições de fazer o seguro para todos os cooperados que financiarem na Crédito Coamo. E isso é uma coisa que a gente leva muito a sério. E eu sempre digo que o seguro, vamos dizer assim, é uma segurança que ele tem, que se der uma frustração, ele tem a garantia. Com o seguro ele não vai ficar rico, não vai ganhar o mesmo que ele tivesse uma produção 100%, mas ele não vai se endividar. Perfeito. Então, por isso que o seguro tem que ter, vamos dizer, chegar num ponto de todo mundo fazer para baratear os custos do prêmio do seguro, que, né, às vezes ele fica impraticável, até muito caro, né? Então, eu acho que, eu não sei qual seria o ideal, mas aí com a subvenção do governo, 4, 5%, até um pouco mais, né, mas não muito mais, para que o produtor faça. E é uma coisa importante, que ele só sente a validade do seguro no momento que ele for utilizar o seguro. E ele tem que ter essa consciência, eu vou fazer para não precisar. Né? Porque se ele precisar, ele sabe que ele não vai se endividar, mas não vai ter renda. Então é uma coisa importante, nós estamos conscientizando o cooperado e esperamos desenvolver essa mentalidade no governo para se disser que a subvenção do seguro é 100 e vai ser 100, não vai mudar no meio do caminho. Porque nós já fizemos aí seguro cooperado que ele tem que pagar integral, coisa que nós quando fizemos tinha subvenção. Então essa seriedade do governo é muito importante.
Eu acho que seguro é um acontecimento importante e nós temos que chegar ao ponto de fazer cada vez mais para essa taxa baixar cada vez mais e viabilizar o seguro. Não só o seguro agrícola, mas todas as modalidades de seguro, de máquinas agrícolas, Sim. do carro dele, do caminhão dele, agricultor, enfim. Isso nós fizemos. Mas o seguro agrícola que precisa mais de subvenção do governo e apoio do governo para a gente ter condições de implantar em 100% das necessidades cooperadas. Muito bom. Posso Maravilha. completar? Com certeza. Então, dentro dessa colocação do Haroldo, a Mafre foi a primeira seguradora que participou do estudo da implantação do seguro agrícola aqui. Então, teve um trabalho muito, vamos dizer assim, muito focado lá no início, de trazer a cultura, a expertise, para nós retransmitir para o associado. Então, esse trabalho da Mafre, dentro da história do seguro agrícola, Coamo, Crédito Coamo, foi, vamos dizer assim, a seguradora fundamental. Lá ela estava até conversando e olhando, né, Mafre, lá na Espanha, tem uma origem de cooperativa, né? Então, são coisas que você trabalha no tempo. Sim. E aí veio para cá um diretor, um espanhol, veio aqui, explicou como é que era, como funcionava. Fizemos uma pesquisa de olhar o histórico, os valores da Mafre, porque quem estava falando era a Coamo naquela época. Quem estava vendendo um produto seguro era a Coamo. Então, esta empresa tem estes valores da Coamo, tem. Então, estamos juntos. E aí foi realmente o diferencial do início do seguro agrícola. Estávamos alinhados. Posso complementar um pouquinho, senhor? Essa fala, né, aproveitando o doutor Haroldo aqui também, né? No início teve muita resistência do associado, né, em aceitar o seguro, porque a princípio ele entendeu assim, e acreditar, né, porque ele vinha de uma outra situação muito ruim, né, que aconteceu aqui na região, e o associado ficou resistente, né. E aí, né, o doutor Haroldo, com toda a credibilidade da cooperativa, foi para o campo para mudar a cultura do associado. Olha, ou você se protege, que não dá para conviver ao longo do tempo com várias intempéries e você queimando parte da sua receita ou parte do seu patrimônio com relação a isso daí. Por isso que o desenvolvimento do seguro na Coamo e Crédito Coamo teve uma aceitação muito grande desse tempo para cá. A partir do momento, plagiando o doutor Haroldo, que ele coloca como insumo o custo do seguro, ele passa a ser diferente, né? O entendimento dele passa a ser diferente do seguro. Então, um trabalho assim, a Mafre entrou com toda a sustentação da proteção e a cooperativa entrou com toda a estrutura que tem para mostrar ao associado dizendo, olha, se proteja, você tem que se proteger, que é o que falta para a agricultura brasileira, uma proteção, né? Essa é o princípio, na verdade, lá em 2006, 2005, 2006. Se eu puder complementar, não, acho que ouvindo isso e assim, você sabe quando a qualidade do trabalho é muito bem feita, quando tentam copiar o modelo, né? A gente teve governos que tentaram copiar o modelo Coamo no passado recente. Assim, como que é feito? Por que dá certo? Por que tem essa aceitação? Por que tem essa continuidade? Então, e é muito difícil, né? É muito difícil porque é muito mais o exemplo e o modelo, né, que vocês praticaram nesse tempo todo, do que só colocar um processo e lançar o produto. Então, essa qualidade do trabalho que foi feito desde o início. Então vamos lá, vamos seguir com o Alcir. Alcir, como essa parceria tem ajudado os produtores a entender melhor a importância do seguro rural dentro da gestão da propriedade? Bom, pelo que já foi exposto, né, acho algumas complementações que fez a diferenciação, tá, na gestão da propriedade. A cooperativa implantou lá, em todos os momentos de dificuldade, ela implantou um programa para mostrar para o associado que nós tínhamos condições pela capitalização, pela credibilidade da cooperativa, pelo sistema de trabalho, condições de ajustar a vida do cooperado. Então, criou-se programas para isso. Mas isso não pode ficar no tempo, como o Haroldo falou, nós temos que proteger. Você faz um investimento e quer ter
pelo menos a certeza de que você vai ter uma receita para ter continuidade do bem-estar da família e liquidação das dívidas. Então vem a parte do seguro. Esta conscientização já pelo que foi falado e que o associado entenda isso como um insumo da sua lavoura, que o Haroldo menciona, e sempre isto é falado, eu acho que a constância do falar, do dizer da necessidade, do mostrar, perfeito, dos benefícios, que apesar de ter um custo, mas dos benefícios, o associado foi assimilando e vem fazendo naturalmente o seguro. Claro que tem momentos em que os parâmetros não são tão adequados para este associado. Mas o trabalho que tem sido feito junto às seguradoras, que o Dilmar mostra, e nós trabalhamos muito olhando o que o associado assimilou de tecnologia. Então, nós mostramos também para ele que ele, seguindo as recomendações do corpo técnico da Coamo para uma boa produção, para uma condição adequada, nós temos também condições de levar para a seguradora parâmetros para que ela use ou crie ou adapte o seu produto dentro das nossas condições, dentro da condição do associado. Então, a evolução de vários pontos, né, dos parâmetros do seguro agrícola, eu acho que é o grande diferencial. Aqui nós falamos, os nossos parceiros, as nossas seguradoras, que são poucas, são credenciadas, têm o mesmo valor e elas vão trabalhar assim. E nós procuramos também negociar uma padronização com a seguradora. Por quê? Porque eu estou atendendo o dono da empresa. Sim. Eu não posso ter para ele essa seguradora, essa condição, aquela, aquele outro, porque eu vou criar problema com o associado. Porque o nosso funcionário não vai conseguir separar com clareza isso. Então, padronizamos as condições e levamos para ele. Esse produto, a seguradora desenvolveu, por isso que vem da expertise, para você associado, porque você adota a melhor tecnologia, você acompanha, você evolui nesse processo. Então, são uma somatória de coisas. E a gente vem falando, seguro tem que fazer parte do custeio. O Haroldo fala constantemente. O custo do seguro tem que fazer parte como uma despesa, como um adubo, como uma semente, para você assimilar isso. Perfeito? E essa evolução agora, até aproveitando o momento, nós queremos dar mais um passo. Apesar de todas as evoluções que já foram feitas, né? Mas mais um passo assim mais caracterizado, que a Coamo implantou e está ampliando o grupo VIP. Que o grupo VIP é um grupo de associados, grupos de associados, de cooperados, determinados por região para um atendimento especializado, para um atendimento dedicado. Quando você faz esse atendimento dedicado, você trabalha num outro nível, num outro patamar de tecnologia. E eu preciso ter uma taxa de seguro, né, olhando esse aspecto, e não uma taxa média. Então, para estes grupos, nós temos que evoluir. Sim. Porque os parâmetros dele, de perda de produção, basicamente, ficam muito distorcidos do início ou do gatilho da cobertura. Porque ele preparou o solo, ele acompanha, ele fez tudo para produzir. Então, o histórico dele mostra uma produção grande. Então, tem que personalizar mais o produto. A produtividade dele é maior, então não dá. Ele é um outlier ali, então não dá para colocá-lo na média. Então, eu tenho que trabalhar mais isso aí. Automaticamente, vai dar no que o doutor falou. Eu vou ter um custo menor, uma aceitação maior, porque ele não quer fazer seguro para usar. Ele quer ter uma segurança, uma garantia. Então, eu também tenho que olhar isso. E parcerias de longo prazo. Essa pessoa não vai morrer amanhã. A cultura, a terra não vai sumir. Vai ser uma constante. Então, fazendo esse trabalho, né, e evoluir nisso, numa situação talvez de benefícios ou de bônus para os anos seguintes, eu acho que nós evoluímos e ganhamos, porque a política sempre foi falada que não é só por um lado ganhar. Sim. É os dois lados para beneficiar um produtor, um associado. Então, nós estamos trabalhando com esse aspecto. Então, é uma coisa muito, muito, muito interessante. E que, de novo, né, as diferenciações
Nós aplicando isso, nós estamos novamente adicionando lá no começo da nossa conversa que nós somos diferentes. Agregando valor. Agregando valor. Sim. Então é dentro desse contexto como um todo. Não, isso é perfeito, porque a gente fala tanto de, hoje no mundo digital, a hiperpersonalização faz parte. E a Coamo e a Crédito Coamo estão trabalhando justamente com esse olhar, não numa hiperpersonalização, mas numa personalização maior. Os produtores que mais investem em melhorar a sua estratégia, em agregar tecnologia focadas nesse desenvolvimento para a produtividade, porque, como o Dr. Haroldo trouxe, o produtor, ele não quer utilizar o seguro, porque por mais que ele não tenha a dívida, ele não vai ter a renda dele, então ele não quer usar o seguro. Então, se a gente tem um grupo que investe um pouco mais, né, Fábio, por que não ter soluções diferentes aqui, eu já comprometendo o diretor da Mafra? Ter soluções diferentes para isso. Corroborar um pouco com claro. o que o Valcir falou aí, né? Quando você fala em tecnologia do agricultor, desse grupo VIP, que a cooperativa tem uma dedicação exclusiva, muito recentemente, nesse ano safra 25/26, o Ministério da Agricultura fez um diferencial por níveis de manejo para aquele agricultor que tem um nível de manejo diferente, que tem uma tecnologia pegada diferente. Onde é que ele cresce gradativamente, o nível de manejo dele, ele cresce a subvenção. Então ele reduz o custo. Só que por enquanto foi feito na subvenção e não foi feito na taxa, né? Então tem que encontrar um pouco da subvenção que cresceu com a taxa um pouco disso daí no benefício desse agricultor em função da tecnologia, em função do nível de manejo que ele tem. Ele tem que ser diferenciado porque ele é diferente dentro da sua atividade. Sim. Né? Hoje, quando você trata todos iguais, você acaba, né, prejudicando quem tem uma tecnologia e muitas vezes desestimulando a própria proteção e botando esse cidadão lá na frente como dificuldade em função de que ele não optou, nesse momento teve um sinistro no meio do caminho. Então esses encontros, né, colaborando com o que o senhor colocou, esses encontros precisam acontecer. A seguradora tem que olhar um pouco isso, e a Mafra sempre foi inovadora conosco. Tudo aquilo que nós pensamos e colocamos na mão da Mafra para fazer com que isso andasse um pouco, se estudasse esse processo, acontece, né? Então é mais uma reivindicação para o diretor de água aqui, que nós temos que parar e pensar. Porque nós mesmos não podemos desestimular esse agricultor, esse associado, esse cooperado da Coamo, que já está no processo da contratação da proteção da terra, da produção dele. Eu queria só complementar isso aí, ó, só fazendo, reforçando, mas eu acho que a palavra-chave que o Gilmar mencionou é não podemos desestimular esse associado que já está no seguro. Se ele já está, ele já foi fruto de uma conquista. Eu não posso deixar esse negócio desaparecer ou sumir. Isso é a mesma coisa que o seguro de carro. Você fala o seguro de carro e você começa a perguntar. Você tem rastreador? Então tem um descontinho daqui. Você tem aquilo? Então tem um descontinho de lá. Esse nosso cooperado, nosso associado, ele vem evoluindo anualmente na sua produtividade. Então a base dele perder já vamos dizer, está em outros patamares, porque a produtividade dele é muito alta. Então, nós temos que trabalhar nisso aí e mostrar, fazer mais uma diferenciação que a seguradora, parceiro, está mostrando, está trazendo, para que você permaneça no seguro, você permaneça se protegendo, você trabalhe na perpetuação da família ou da sociedade. É esse o aspecto que nós temos que trabalhar mais. Exatamente isso. Você ia complementar, Fábio? Eu ia discordar completamente, mas não posso. Não, mas até não sei o que eu vou falar aqui, vai ser cortado depois, mas não, eu concordo, acho que essa evolução em relação até... quando eu falo em evolução de projetos e desenhos, né, de operacionais de seguro, a gente fala muito da taxa, né, do custo. Mas ele é muito mais, é o termo e a condição, que é a produtividade, o nível de cobertura, a qualidade do produto que está cobrindo ou não. Então, são detalhes do produto que são realmente diferenciais. Porque se você tiver uma taxa que seja adequada àquilo que você está tomando de risco, ela passa no momento, o produtor, assim,
ela pode ser um pouco mais cara, mas com certeza ela vai cobrir de uma forma melhor, vai atender aquela necessidade de uma forma melhor. E isso a gente vem com a Coamo há muitos anos, né, desenvolvendo essa... Então, assim, acho que em relação à produtividade, já é ponto pacificado que a gente não tem discussão. É uma base de dados que assim, dá muitos elementos para a seguradora trabalhar. Exatamente. Exatamente. Eu acho, Fábio, você matou. É melhorar, muitas vezes, a taxa ela se ajusta com as coberturas. Sim. Quando você tem dúvida nos parâmetros de definir a cobertura, você tem o quê? Uma proteção maior da taxa. Exato. Perfeito? Então, se nós fornecermos isso e mostramos que estes parâmetros dão sustentação, o seu risco diminui, o seu custo pode ser menor, porque você tem menos incerteza. E aí você mantém um seguro. Você insere com a possibilidade de você inserir o novo agricultor que é resistente Exato. ainda à proteção. Então você está deixando muitas vezes um agricultor fora por esses níveis, né, para atingir aquilo que ele tem de expectativa. Tem uma evolução, obviamente, de grupos que estão muito mais avançados ou não. E até nesse exemplo, né, do zoneamento agrícola por nível de manejo, é interessante, mas a gente sabe o quanto a gente trabalhou no operacional para fazer funcionar e a quantidade de operações. Sim. Então, assim, olhando para aquela qualidade, assim, a gente tem capacidade, know-how, inteligência, base de dados, tudo para fazer isso funcionar de uma forma com os dados da Coamo, né? Então acho que é super interessante. Os associados da Coamo, né, os cooperados da Coamo e da Coamo, fazem parte desse projeto piloto, a pedido do Ministério, né? Nós fazemos parte desse piloto, nós temos lá com 25, 30 associados que já estão beneficiados disso daí. Hoje, inclusive hoje, especificamente hoje, dia 23, está saindo, né, os dados do benefício, quanto foi. Exato. Aquilo que era 20, né, foi para 25, foi para 30, 35, está sendo os níveis hoje dessa aquisição, né, desse direito, dessa adesão, na verdade, da subvenção. Mas isso faz parte e cabe, na verdade, um alinhamento, né, um realinhamento disso para as coisas continuarem crescendo, né? Senão se causa um próprio desestímulo a tudo isso. Né? Nós somos melhores esse produto. E nós vimos, né, na história várias iniciativas que foram testadas, pilotadas e não andaram. A Mafre tem investido fortemente em formação técnica e também em digitalização. Como essas iniciativas ajudam a levar informação e preparo para o campo junto às cooperativas? Acho que é muito importante, né? As seguradoras são empresas que normalmente estão baseadas nas capitais. A gente está falando aqui, São Paulo era um núcleo, né? São Paulo, Rio de Janeiro. E a gente sempre teve a necessidade, principalmente para cooperativas e produtos rurais, de falar a língua do campo, né? Então essa questão de capacitação de realmente hoje a Mafre tem equipes no Brasil inteiro preparadas para falar de agronegócio, para falar de produtos do agro, para entender, né, as necessidades, porque também não adianta se não entender o que fazer a tradução, né, dessas necessidades do campo para a gente transformar isso em soluções de seguro, fica quase que impossível, né, a gente trabalhar. Então, capacitação é importantíssimo. A questão de tecnologia, a gente vem já há bons anos, né, olhando soluções que facilitem, né, a interpretação de dados, principalmente pegar falar de uma Crédito Coamo, a gente é muito feliz, né, e muito bem abastecido de informação, a questão de todo o corpo técnico que a Coamo tem, do trabalho, né, que é feito pelos assessores técnicos no campo, a própria fazenda experimental, o acesso a essas novas tecnologias. E quando a gente fala em tecnologia, não é o software, o hardware, né, é a semente, é a data de plantio, é o preparo do solo. Então tem toda uma tecnologia em volta, né, da produção que facilita bastante a gente fazer todos os nossos, né, cálculos atuariais, as margens de contribuição, para colocar um produto que seja adequado. Então, a Mafre não para por aí, né? A gente está olhando bastante coisa com inteligência artificial para a parte de clima. Então, acho que cada vez mais essa tecnologia de software e hardware vai nos ajudar,
mas ainda a sabedoria do campo e toda, né, o material que é produzido aqui vai realmente nortear aí nosso trabalho para os próximos anos. Maravilha, muito obrigada. Muito bem, a gente vai para o último bloco, nossas considerações finais, e eu gostaria de começar por você, Dilmar. Pela sua vivência com o seguro rural, olhando para essa modernização, pelo que vem aí pela frente, que recado você quer deixar? Quais são as suas considerações finais aqui para o nosso podcast? Obrigado, Márcia. Dá para notar que nós somos apaixonados pelo seguro agrícola, né? De modo geral, na proteção do agricultor, né? Tanto o Ciro, o doutor Haroldo, a gente que já tem algum tempo vivendo isso, né? E ao longo do tempo a gente, né, temos certeza que foram melhorando o seguro agrícola em função da opiniões, sugestões, né, que veio do Conselho de Administração da Coamo e da Crédito Coamo, né, ouvindo também o produtor lá no campo, muito desses anseios, né, que ele tinha. Mas há sempre a necessidade da gente melhorar isso, né? Então, nós citamos aqui a questão desses associados que têm tecnologias diferentes. Nós temos que fazer um tratamento, é uma realidade. Nós temos que fazer um tratamento diferente para esses associados. Nós temos que, como sugestão, nós temos que analisar com mais profundidade o seguro agrícola, receita. Por que esse seguro agrícola receita? Hoje nós temos um seguro agrícola tradicional, que é por produtividade, gatilho. E o seguro agrícola, você protege essa receita, né, estimada que esse agricultor tem no fundo, lá na frente, quando do interpério. Mas o pedido e a sugestão é muito mais para o trigo nesse momento, né? Porque o trigo ele tem formas diferentes de você, né, essa análise, né, que você tem da qualidade do produto, né? Então isso entraria muito na necessidade do seguro agrícola receita para o trigo nesse momento e depois expandindo para as demais culturas que também pode ajudar isso daí. Uma outra situação que a gente pode citar é também fazer um tratamento na contratação do seguro agrícola. No ano agrícola, você já fazer uma espécie de um combo, né, entre inverno e verão, simultaneamente, para que você carregue isso também, já aculturando o agricultor para isso. Então, são várias, né? Podemos passar aqui bastante tempo dando sugestões aqui. Mas essas talvez sejam as principais que a gente tem vivido, ouvindo um pouco o associado, ouvindo muito, né, o Conselho de Administração e presidente executivo da Crédito Coamo também. Isso tem trazido com clareza muito para proteger o agricultor e proteger a sua renda no campo. Qualidade de vida, melhoria da sua própria vida, as necessidades que ele tem da reforma de um parque maquinário hoje, que quando ele não tem receita, ele acaba sucateando um pouco isso dentro da sua atividade. Então, são um conjunto, né, de fatores que fazem com que a gente tenha que constantemente evoluir o seguro agrícola, o seguro rural no Brasil. Muito obrigada, Dilmar. Eu vou aqui para o Alcir, falando um pouquinho de futuro. Alcir, quais são as prioridades da Crédito Coamo para os próximos anos? Bom, Fácil assim. Segundo o doutor Haroldo, que diz que ele vai viver até 126 anos. Que bom. Então nós temos um plano de continuidade, né? E esse plano de continuidade, ele começa você avaliando o perfil de como nós estamos na vida do associado. Então, como que eu estou? Ele está mais para a empresa dele, para a Crédito Coamo, ou ele está ainda alguma parte fora? Então, o trabalho de avaliar o share que a Crédito Coamo tem na vida financeira do associado e buscar este crescimento nos leva automaticamente para um futuro longínquo, porque o poder financeiro desse grupo de associados, os 32 mil da Coamo, 30 mil da Crédito, é muito grande. Então nós estamos num processo natural de evolução. Quer dizer, com a nova governança que entrou há 5 anos, dentro das duas cooperativas, isso foi bem vamos dizer, segmentado, né? Ele foi bem alinhado e com o foco para você cada vez mais crescer dentro da atividade associada com os seus produtos. E nós da Crédito Coamo estamos olhando o nosso share e buscando o crescimento através de um atendimento mais integral. Para isso, nós fizemos convênio com o FCO, que é a fonte de recursos do MS, nós temos o convênio com o BNDES direto,
Nós temos o convênio dentro do Plano Agrícola, Plano Safra, através do Ministério e da Secretaria do Tesouro. Nós temos hoje todos os instrumentos formalizados para fazer com que a gente tenha esse crescimento. Como também você olha para o associado assim, eu estou sendo a melhor opção para você ou não? Se eu estou, então vamos aumentá-la. Se eu não estou, o que é que eu tenho que mudar? Porque só assim eu vou continuar crescendo e olhando. E nós queremos continuar sendo o protagonista desta evolução dele, como faz na área de produção. Então, o associado é uma pessoa, fazendo uma simbologia, um ser humano, que tem 2 braços, e esses 2 braços, um é transformado em Coamo, que é o olhar da produção, e o braço financeiro, que é o olhar da parte da estruturação e da gestão financeira dele na sua atividade. Então, temos 2 braços, 2 portos seguros e 2 coisas que você complementa, que não tem como dar errado. Porque você só busca o objetivo coletivo desse grupo de pessoas. E ele, se sentindo satisfeito, realizado, ele tem confiança. Você gera confiança e ele cada vez é mais integral, cada vez ele participa mais. Então esse é o nosso olhar de futuro. Queremos continuar sendo os protagonistas destas pessoas que acreditaram, que criaram a Coamo, como a Crédito Coamo, para ele. Ele criou para ele. Então nós temos que entender isso e praticar isso diariamente. Muito bom, muito obrigada, Alcir. Fábio, que mensagem você quer deixar aqui para finalizar, pensando aí em futuro, segurança, planejamento, como que o seguro cobre essas questões para o futuro? Acho que tentar fazer um resumo breve, né, de tudo que a gente falou aqui. Acho que é continuidade de trabalho, é consistência. Então, o cooperado, o associado Coamo, Crédito Coamo, eles têm a felicidade, né, de ter uma gama de serviços, apoio, assistência técnica. Então, é de realmente continuar absorvendo, né, toda essa capacidade, essa possibilidade que a cooperativa e todos os parceiros, né, de negócios da cooperativas trazem para o cooperado e aplicar na produção, porque com certeza a gente viu que em anos ruins você conseguiu, né, fazer uma manutenção da condição desse produtor a campo, e não só o seguro, né? O seguro não é uma ferramenta única, exclusiva para a manutenção do produtor no campo. É só uma das soluções desse conjunto de serviços. A gente está falando comprar bem, vender bem, tem a parte de financeira, contabilidade. Então, tudo que envolve, né, o negócio do produtor no campo tem que ser visto com muito cuidado, e ele é abrangido aí por todos os serviços e cuidados que a cooperativa dá para esse associado, esse cooperado. Então, acho que continuar absorvendo, né, tudo de bom que a cooperativa pode transmitir, que o sucesso, não vou falar garantido, mas com certeza uma chance muito maior de sucesso. Como disse o Alcir, não tem como dar errado? E dentro disso, só me permite, antes do doutor Haroldo, de não dar errado, é agradecer tudo que a MAFRE tem feito e que esperamos que vai fazer, temos certeza que vai fazer, tá? Por essa parceria, de confiar, de se comprometer e de estar junto conosco nesse trabalho. Maravilha. Então, muito obrigado. Obrigada. Doutor Haroldo, agora em novembro, completa 55 anos de história. E muita história bonita, né? Qual é o próximo sonho da Coamo? Temos um próximo sonho? Olha, é difícil de prever sonho, né? Mas o que nós queremos é manter o que viemos fazendo até hoje, melhorar cada vez mais, ampliar cada vez mais, né? E dizer para o cooperado isso aí. Nós temos preços na produção dele, no fornecimento de insumos e tudo mais, que eu digo que é preço de mercado. Preço de mercado, de tudo. Porque se estiver muito acima do mercado, ele não vem. Se estiver muito abaixo, vai dar prejuízo. Então é mercado. Cooperado tanto na Coamo quanto na Crédito. Sobrou, está aqui a sobra. E isso nós fizemos há 55 anos na Coamo
E há 36 anos na Crédito Coamo. Sobrou, vem através da sobra. Esse é o diferencial do cooperativismo de uma empresa. Quando eu tenho uma empresa, o lucro é dos donos da empresa. Se tiver vários sócios, é dos vários sócios. E aqui também, o dono da empresa quem é? O cooperado. Deu resultado, ele participa. Podemos dizer já que esse ano terá resultado também. Um ano difícil e tudo mais, mas terá resultado. Então vai ter uma sobra para o associado também. Então eu acho que o objetivo é esse, prestar cada vez mais um melhor serviço para todo o quadro social. Porque o quadro social da Crédito Coamo, de 30 mil e poucos cooperados, são os mesmos 32.500 da Coamo, né? Que trabalham tanto na Coamo como na Crédito e têm uma prestação de serviço realmente muito importante para todo o quadro social, tanto da Crédito quanto da Coamo. Muitíssimo obrigada. E queremos obrigada. agradecer a Mafre, né, por essa, vamos dizer, por essa questão do seguro agrícola, né, especialmente o seguro agrícola, tem outros seguros também, mas é uma coisa importante que a gente quer evoluir de maneira que o agricultor tenha essa segurança de ter uma atividade coberta por um seguro se houver frustração. Então, esse é o nosso sonho e vai ser realizado, se Deus quiser. Obrigado. Se realizará. Trabalharemos para isso, né? Porque a força do cooperativismo, ele está na união dos propósitos. E tanto o Mafre quanto o Crédito Coamo estão alinhados nesse propósito de levar mais proteção, tranquilidade, segurança para o futuro do produtor rural e do agro brasileiro. Muito obrigada.